Esse mês, vamos conversar um pouquinho a respeito de alguns temas que tratam a respeito da questão da família. E esse mês, o tema geral que nós vamos estar trabalhando é esse aí, né? Família, guia de sobrevivência para a cultura, em meio à cultura contemporânea, ok? E hoje eu quero conversar um pouco com você sobre como a gente pode sobreviver com a nossa família, o nosso casamento, os nossos relacionamentos em meio à cultura do romantismo. O que nós estamos falando quando a gente fala a respeito da cultura do romantismo? Como eu faço várias vezes, eu gostaria de começar dizendo sobre o que é que a gente não está falando, ok? Então, quando nós falamos sobre romantismo, nós não estamos falando de não ter espaço para atitudes de carinho no relacionamento. É óbvio que no nosso relacionamento a gente deve ter espaço, né, para o abraço, para o beijinho, né, para o carinho, tá certo? Entre o marido e a mulher, não é disso que nós estamos tratando. Nós também não estamos falando de não ter um relacionamento amigável. A gente gostaria de incentivar sempre, né, que as nossas relações, seja a relação conjugal, seja a relação entre pais e filhos, seja uma relação desenvolvida a partir da amizade que a gente vai construindo, né? A família precisa ser um núcleo de amizade, né? Um lugar onde nós temos os nossos primeiros e principais amigos, né? A esposa, o esposo, eles precisam ser amigos, ok? Quando nós falamos de romantismo, da cultura do romantismo, nós também não estamos falando de não buscar a criatividade no relacionamento. Criatividade é um dos dons que Deus nos deu, né? Então a gente precisa sim ser criativo na nossa relação, de vez em quando fazer alguma coisa diferente, né? Entre os cônjuges, marido e mulher, mas também com os filhos, com a família. Então nós não estamos tratando desses aspectos quando nós falamos a respeito da cultura do romantismo. Então, se não trata disso, a cultura do romantismo trata a respeito do quê? Bom, primeiramente, fala a respeito da expectativa que a gente tem de esperar que a outra pessoa, né, o outro cônjuge, traga significado pleno para a nossa vida. É disso que a gente está falando. A cultura do romantismo, ela expressa a ideia de que você precisa encontrar alguém aonde nessa outra pessoa você encontre pleno significado para você, no lugar de entender que a outra pessoa, trará na verdade para você amadurecimento. Ok? A cultura do romantismo, então, ela tem essa ideia de que você precisa ficar procurando até você encontrar alguém que, quando você começa a se relacionar com essa pessoa, ela traga pleno significado para você. Ao invés de olhar para a relação como um processo de amadurecimento que acontece na caminhada da vida 2. Segundo, quando a gente fala da cultura do romantismo, nós estamos falando de esperar que o relacionamento iniciado seja perfeito, no lugar de entender que ele será aperfeiçoado com o tempo. Essa é outra perspectiva da cultura do romantismo, né? A ideia do príncipe encantado, né? Viu, meninas? Né? Vive em busca daquele príncipe encantado, né? Os contos de fadas, eles sempre terminam, né, com essa ideia de que o príncipe chegou e ele salvou a princesa, e aí os dois viveram felizes para sempre. Eles viveram felizes para sempre porque a história acabou aí, não continuou, entendeu? Porque se continuasse, você ia ver, né, que o príncipe encantado de vez em quando vira sapo, né? O príncipe encantado de vez em quando vira sapo. Então a gente tem essa ilusão gerada pela nossa cultura contemporânea de que você vai sim encontrar um dia aquela pessoa que, quando você começar a se relacionar com ela, pronto, né, vai ser uma relação perfeita, vai ser um encaixe perfeito, né, tudo vai funcionar maravilhosamente bem, você nunca mais vai ter problema na vida, e aí você começa a se relacionar e você vê que isso não é bem assim, e a cultura do romantismo diz pra gente, então não é ela. Então não é ela, você tem que procurar outra, no lugar de entender que, na verdade, essa relação é um processo que vai se aperfeiçoando com o tempo. Terceiro, quando a gente fala da cultura do romantismo, nós estamos falando de esperar que o sentimento seja invariável ao longo de uma relação.
o sentimento seja invariável ao longo de uma relação, no lugar de entender que sentimentos são oscilantes e não deve ser a base para a manutenção de uma relação. Então, quando a gente fala da cultura do romantismo, nós estamos falando a respeito dessa ideia de que o que vai reger a relação são os seus sentimentos. Não é? Então, aquela história da paixão, né? À primeira vista, né? Aquela ideia de que aquela paixão estonteante, aquele sentimento estonteante, aquele negócio que faz com que você pareça que tem um vulcão, né? Em erupção dentro de você, né? As borboletas voando, né? O coração dispara, vai passando o tempo, esses negócios não vão acontecendo mais, aí você fala assim, o amor acabou. O amor acabou. Não é? Então eu preciso buscar isso em outra pessoa, encontrar isso numa outra pessoa. E aí, a gente vive numa realidade que nem sempre a gente considera isso, a nossa sociedade não considera isso, mas é uma realidade que envolve uma perspectiva espiritual de um ser que orquestra todas as coisas para irem contra aquilo que Deus planejou para a gente, vai colocar no seu caminho alguém que de repente o vulcão vai entrar em erupção de novo, as borboletas vão voar de novo, ok? Só que não é a pessoa com quem você estava. E aí você vai falar, opa, não era esse, porque agora o que eu estou sentindo é por essa outra pessoa aqui. Então a cultura do romantismo, ela se deixa construir e se deixa levar por essa perspectiva do sentimento, no lugar de entender que os sentimentos, eles são oscilantes, e por isso mesmo eles não devem ser a base para a construção dos nossos relacionamentos, ok? Quando a gente se deixa conduzir pela cultura do romantismo, o que nós colhemos? O que a cultura do romantismo acaba gerando em nós? Primeiro, gera insegurança nas nossas relações. Por quê? Porque você entra numa relação sem convicção se ela vai dar certo ou não. Você já entra na relação com aquela ideia assim, bom, se não der certo, a gente separa. Então você não entra com aquela convicção, não. É isso aqui, nós vamos construir juntos, né, a vida e etc. A minha esposa, um tempo atrás, a gente estava conversando e ela falou sobre uma conversa dela com um dos nossos filhos, que disse assim, bom, que ele estava meio preocupado sobre começar a namorar, né, e dizer, mas como é que eu sei que é essa? Né? Mas e se depois eu gostar de uma outra pessoa, eu conhecer uma outra pessoa e eu sentir alguma coisa pela outra pessoa? E aí esse nosso filho, ele mesmo chegou à seguinte conclusão, bom, isso pode acontecer ao longo da minha vida, não é porque eu vou ter um sentimento por uma outra pessoa que significa que eu não seja essa pessoa. Então, ele chegou à conclusão de que o que ele tinha que fazer era escolher. Eu tenho que escolher e entender que essa é a pessoa com quem eu quero caminhar a minha vida. Então, é com ela que eu vou para frente. Mas a cultura do romantismo não gera essa convicção na gente. A cultura do romantismo gera essa insegurança. Será que realmente é assim? Vai que não é. Então você entra na relação sem convicção. Segundo, gera frustração, por perceber que não encontramos no outro o que realmente buscamos para nos satisfazer. Como a cultura do romantismo constrói essa ideia de que você tem que encontrar a pessoa perfeita que vai te satisfazer, a gente está sempre frustrado, porque na verdade a gente não encontra no outro, em nenhum outro, ok? Em nenhuma outra, tá? De fato, tudo aquilo que é necessário para que nós sejamos preenchidos, para que as nossas expectativas sejam preenchidas, ok? Também gera culpa, por nos percebermos incapazes de satisfazer a expectativa do outro. A gente se sente culpado. O outro tem uma série de expectativas quanto a nós achamos que precisamos suprir as expectativas, a gente não dá conta de suprir, aí começa a ter problema, né, no nosso relacionamento, e daqui a pouco você está se sentindo culpado, está dizendo, não, realmente, eu não sou a pessoa ideal para ele, eu não sou a pessoa ideal para ela, porque eu não consigo satisfazê-lo, satisfazê-la em tudo aquilo que ela espera de mim. E, por fim, a cultura do romantismo, ela gera em nós fragmentação moral, fragmentação relacional e fragmentação espiritual. A nossa vida, ela vira um caco.
porque ela começa a ser uma coxa de retalhos, de relacionamentos, de emoções, de expectativas não supridas, não alcançadas, e nós acabamos nos sentindo profundamente, então, desmotivados na condução dos nossos relacionamentos. Tendo colocado isso, a grande questão para a gente é, então, como é que nós podemos sobreviver em meio a isso? Como nós podemos sobreviver em meio a essa cultura do romantismo? Porque ela está aí. É isso que você vê nas novelas, é isso que você vê nos filmes, é isso que você lê na revista Cláudia, é isso que você vê na internet, é isso que você vê nas séries, é isso que você ouve na universidade, é isso que você conversa com seus amigos no happy hour. Ela está aí, ok? Então, como é que a gente faz para sobreviver a isso? Nas nossas relações, seja com o nosso casamento já efetivado, seja numa relação que a gente esteja começando. Como é que a gente sobrevive a isso? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, ou então ligá-la, né, se você for usar o seu celular principalmente, né, o seu smartphone aí, lembra de deixá-lo no Vibracal, tá bom? Para a gente dar uma olhada nesse texto das Escrituras e ver como é que nós encontramos aí algumas orientações para sobrevivermos em meio à cultura do romantismo. Nesse texto, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está falando com a igreja de Éfeso e ele vai orientando a igreja a respeito dela ter uma vida aonde a plenitude da presença de Deus esteja governando, esteja dirigindo a vida das pessoas, daqueles que são seguidores de Jesus. E aí ele começa a aplicar isso, né, na vida cotidiana. E ele inclui, como parte da sua primeira aplicação, justamente o relacionamento conjugal. Ele diz assim: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ama a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo o respeito. Então, a partir desse texto, eu gostaria de levantar aqui para a gente alguns princípios que podem nos ajudar no nosso relacionamento, como casal, como casais que já estão casados, ou aqueles que estão construindo, né, as bases para o seu casamento, para a constituição de uma família. Como nós podemos sobreviver com a nossa relação em meio a essa cultura do romantismo? Primeiro, tendo Jesus Cristo como aquele que nos dá significado. Veja, o texto começa com Paulo enfatizando para nós a pessoa de Jesus. Eu coloquei uma outra tradução, né, aqui nesse momento, diferente dessa que eu acabei de ler. Eu gostaria de ler com vocês, é a tradução da Bíblia King James, ok? Essa tradução, ela traz uma parte que é traduzida, na minha opinião, de forma melhor em relação àquilo que está no original, no grego, tá? Que é essa parte aqui, ó, essa primeira parte: esposas, cada uma de vós, respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Geralmente as nossas traduções trazem essa: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, tá? Para melhorar, né? Mas na verdade o texto está falando: olha, você respeite seu marido, ou você se sujeita ao seu marido como você é submissa ao Senhor, sujeite-se então ao seu marido,
ok? Então essa ênfase na tradução da Bíblia King James é melhor. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Quando Paulo escreve isso, ele está escrevendo para uma cultura extremamente machista. Extremamente machista. A mulher, ela fazia parte das posses que o homem tinha. E embora ela tivesse a responsabilidade, né, de cuidar do lar e tudo mais, ela automaticamente era sujeita ao seu marido, ela era obrigada a ser sujeita ao seu marido. E o que o apóstolo Paulo está colocando para a gente aqui, nessa porção da palavra de Deus, é que essa sujeição, ela não deveria ser uma sujeição por uma questão cultural. Ela deveria ser uma sujeição ou uma postura de respeito para com o marido, porque na verdade a esposa, a mulher, está submissa a Cristo. Ok? Ela reconhece o governo de Cristo sobre a vida dela, então ela quer agir de acordo com aquilo que Cristo diz. Aquilo que é dito para as mulheres na cultura de Éfeso, hoje serve para o homem e para a mulher, dentro da nossa cultura. Okay? Porque embora a gente fale, muitas pessoas ainda afirmem, né, que a nossa cultura é uma cultura machista, na verdade, se você conhecer uma cultura machista, você vai reconhecer que a cultura brasileira ela não é nem um pouco machista. Okay? Cultura machista é lá do Afeganistão. Aquela é cultura machista, certo? Cultura machista é essa que para quem Paulo está escrevendo aqui, que as mulheres eram obrigadas a fazer isso. Ele está dizendo, não faça isso porque a cultura de vocês dizem, faça isso porque vocês estão submissas a Cristo. Então, eu quero ampliar um pouco essa colocação de Paulo para as mulheres, para incluir aqui os homens também. Essa colocação de Paulo para as mulheres inclui também, então, a mim e a você, homem, ok? E a direção que ele está nos dando é para que a gente possa sobreviver à cultura do romantismo, nós precisamos buscar em Cristo significado para a nossa vida. Como nós falamos, enquanto a cultura do romantismo propõe que nós busquemos no outro significado para a nossa vida, o Evangelho propõe que a gente encontre isso em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus. A cultura do romantismo diz, você precisa encontrar alguém que dê significado para a sua vida. E o Evangelho diz, se o Evangelho te alcançou, se a graça de Deus te alcançou, se você entendeu aquilo que Deus fez por você, através de Cristo Jesus, se você experimentou a realidade da vida de Deus em você, então você encontrou em Cristo significado para a sua vida. Você já tem significado para a sua vida. Quando os nossos maiores anseios, eles são supridos no Evangelho, então nós estamos livres para um relacionamento que pode amadurecer. A gente não tem mais a expectativa na relação de que o outro venha trazer significado para a vida da gente. Porque nós já encontramos significado. Aquilo que o ser humano anseia e mais busca é por isso mesmo, é por significado. Agora a questão é aonde é que nós vamos encontrar esse significado. Enquanto nós buscamos esse significado em outras coisas, em outras pessoas, nós sempre vamos estar aquém daquilo que nós ansiamos, daquilo que nós necessitamos de fato. Por isso, as Escrituras dizem para a gente que nós devemos, para sobreviver em meio a essa cultura romântica que diz que você tem que achar alguém a todo custo que traga realmente significado para a sua vida, você encontra isso em Jesus, em Cristo, naquilo que Deus fez por você através dele, na cruz, através da morte dele, da ressurreição dele. Então agora você está livre para poder entrar num relacionamento e esse relacionamento ser amadurecido, esse relacionamento ser construído. O texto que nós relemos aí diz que Jesus Cristo, ele é Senhor, diz que ele é o cabeça e diz que ele é o Salvador da igreja. Ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é o Salvador da igreja. E Paulo está dizendo isso para as mulheres, numa cultura onde a sociedade diz para elas, olha, você tem que ser submissa ao seu marido. E ponto final. E Paulo está dizendo para elas, olha, você precisa ser submissa ao seu marido, porque na verdade, você é a igreja.
E Jesus Cristo é o seu Senhor. Ele é o seu cabeça. Ele é o seu Salvador. Ele é aquele que já trouxe para você todo o sentido e todo o significado que você precisa experimentar na sua vida. E se você está me ouvindo aqui, você está parando e está pensando assim, poxa, mas eu acredito em Jesus, mas eu não experimento isso nele. Bom, então eu quero desafiar você a se abrir para o Evangelho. Na verdade, você pode ter compreendido um pouco do Evangelho, mas você precisa compreender o todo do Evangelho. Porque quando nós compreendemos o todo do Evangelho e experimentamos o todo do Evangelho, é que a nossa vida começa a encontrar em Cristo Jesus, na nossa relação com Ele, no que Ele fez por nós e em quem nós somos nele, de fato, sentido e significado. À medida que nós experimentamos, então, mais do que Deus nos oferece através de Jesus Cristo, nós teremos menos necessidade de encontrar realização em outros lugares e pessoas. Aqui nós precisamos ser bem honestos, ok? A gente não experimenta o poder do Evangelho e a realidade da vida do reino em nós sem honestidade, sem quebrantamento, sem transparência. A Bíblia chama isso de confissão de pecado, né? Sem confessar nossos pecados. O fato é, por mais que isso possa nos incomodar, que se nós ainda estamos com o nosso coração tendo expectativa de encontrar significado para nós em lugares, em outros lugares, em outras pessoas, além de Jesus, é porque o Evangelho ainda não produziu no coração da gente, na vida da gente, o efeito que ele deve produzir. A gente precisa reconhecer isso diante de Deus e a gente precisa dizer para Deus, Deus, eu preciso desesperadamente que a obra do Teu Espírito se concretize na minha vida. Eu estou me iludindo ainda que eu vou conseguir encontrar aquilo que eu já deveria ter encontrado no Senhor, em outras pessoas, em outros lugares. Nós precisamos disso. Nós vivemos hoje, principalmente no Ocidente, uma fé muito rala, muito água com açúcar. O Evangelho não é água com açúcar. O Evangelho é algo substancioso, que quando realmente entra na nossa vida, no nosso ser, impacta toda a nossa realidade, toda a nossa história. E embora a gente continue sendo tentado por essas coisas, na verdade a gente consegue vencê-las por nós compreendermos que essas expectativas que a gente está tendo não precisam ser supridas, porque na verdade elas nos são supridas em Jesus. Nós teremos então, quando nós experimentamos isso, condições de investir na mesma relação e vermos suas transformações, ao invés de achar que nós precisamos procurar outra que nos satisfaça mais do que a relação atual. A nossa sociedade diz, se você não está satisfeito, busque alguém, busque outra pessoa, busque em outro lugar, uma forma de você se sentir satisfeito. De você olhar no espelho e dizer, eu encontrei significado para a minha vida. E o Evangelho, as Escrituras dizem para nós, você não encontrará fora de Jesus. Você não encontrará fora de Deus. Em nenhum lugar, em nenhuma pessoa, em nenhuma atividade que você faça, você encontrará em Deus. Então, se nós queremos sobreviver com a nossa relação dentro da cultura do romantismo, nós precisamos encontrar em Jesus significado para a nossa vida. Segundo lugar, tendo o outro como alvo da nossa satisfação. Segunda dica aí do manual de sobrevivência, para que a gente consiga lidar com a cultura do romantismo, é que quando nós encontramos significado em Jesus, então nós podemos olhar para o outro como alvo da nossa satisfação. Tornar ele alvo. Nós procurarmos trabalhar para satisfazê-lo, porque nós
já estamos encontrando satisfação em Jesus. Nós já estamos encontrando significado em Jesus. Paulo diz isso agora voltando sua atenção para os maridos. Ele diz, maridos, ame cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada uma a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Veja, nós lemos esse texto hoje novamente, e talvez a gente não encontre, não perceba o impacto que na verdade ele é. Eu quero insistir com você novamente, quando Paulo escreve esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, num primeiro momento, ele está escrevendo para uma cultura machista, ele está escrevendo para uma cultura da igreja de Éfeso, a cultura grega, onde tinha a imagem do patronos. O patronos era o centro familiar e social da cultura grega. Se você assistir aqueles filmes, grega e romana, né? Se você assistir aqueles filmes antigos, você vai encontrar lá, né? O patrono é o homem que tem, então, sob sua responsabilidade, ou sobre o seu governo, a sua casa, a mulher, os escravos e os filhos. Tudo vive em função dele. Por isso, quando Paulo chega aqui e fala para ele, marido, ame a sua mulher, ele está falando algo revolucionário na cultura dele. Porque o marido não precisava amar a esposa. Ele não precisava. Ele precisava, na verdade, tratá-la bem, respeitá-la, como a mãe dos seus filhos, como aquela que organizava a casa, como aquela que comandava as escravas. Mas na cultura grega, por exemplo, na cultura romana, às vezes o homem, ele não tinha nem relacionamento sexual com a esposa, a não ser para gerar filhos. O relacionamento dele, para prazer, era com as escravas. Ele era o patronos, tudo girava em torno dele. Mas aí Paulo chega e fala assim, olha, homem, você tem que amar sua esposa. Marido, você tem que amar a sua esposa. Mas essa não é toda a revolução no texto. A maior revolução, e o que às vezes a gente perde, é esses comos que aparecem no texto aí. Porque o que Paulo está fazendo aqui é dizendo, olha, a sua referência para aquilo que eu vou falar para vocês é Jesus Cristo. E o que ele mostra que Jesus Cristo fez aqui? Ele mostra que Jesus viveu a vida dele, realizou a obra dele para a igreja, para a noiva. Essa é uma das figuras que a Bíblia usa para a igreja. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é a esposa de Cristo. E aí Paulo está dizendo aqui, olha, marido, homem, assim como Cristo viveu para satisfazer a igreja, para servir a igreja, para a satisfação da igreja, para suprir suas necessidades, você tem que amar a sua esposa da mesma maneira. Você vive para isso. Então, na nossa realidade presente, a cultura do romantismo insiste em que busquemos a nossa satisfação. Que o alvo do relacionamento é sermos satisfeitos. Por isso, quando nós não somos, nós temos o direito de buscar a nossa felicidade. Você não está sendo satisfeito, você não está sendo feliz. É seu direito. Saia em busca. Saia disso, em busca disso. E algumas perspectivas, isso pode implicar num rompimento de um relacionamento mesmo. Mas em outras perspectivas, às vezes implica na manutenção daquele relacionamento, mas em você buscar fora desse relacionamento alguma coisa que possa te satisfazer, alguma coisa que possa trazer felicidade para você, e aí você mantém a sua relação. São opções que a nossa cultura nos dá. Agora, o Evangelho propõe que uma vez que nós tenhamos significado em Jesus, nós devemos ter como alvo a busca da satisfação do outro.
Se eu encontro significado em Jesus, então eu não tenho mais a necessidade de querer encontrar no outro satisfação para mim. Eu trabalho pela satisfação dele. Agora veja, nós estamos numa relação, e eu acabei de dizer que aquilo que foi dito para a mulher, na cultura de Paulo, aplicava-se para o homem. E aqui isso é semelhante. Aquilo que é dito para o homem, na cultura de Éfeso, hoje se aplica também para a mulher. Então eu e você como homens, devemos viver em busca de satisfazer a nossa esposa. E a esposa deve viver em busca de nos satisfazer. Então ambos são satisfeitos. Por quê? Porque não há um cabo de guerra aqui. Quando nós nos deixamos levar pela cultura do romantismo, então nós criamos um cabo de guerra. Aonde eu digo, não, você que tem que vir me satisfazer. E a minha esposa diz, não, você que tem que vir me satisfazer. Mas quando nós emergimos na cultura do reino, produzida pelo Evangelho, então eu digo, não, eu tenho que te satisfazer. E a minha esposa diz, não, eu tenho que te satisfazer. E nós nos encontramos. E essa satisfação flui então para ambos. Jesus Cristo está satisfeito em Deus. Jesus Cristo está satisfeito na sua relação trinitária. O Pai e o Espírito o satisfazem. E porque o Pai e o Espírito o satisfaz, ele pode amar a igreja, dedicar-se à igreja e cuidar da igreja. É o que Paulo fala a respeito de Jesus aqui. Ele diz, olha, faça como Jesus fez. Como Jesus fez? Jesus amou a igreja. Jesus se entregou por ela. A serviu. Cuidou dela. Em nenhum momento ele disse, ei, vocês precisam cuidar de mim. Em nenhum momento Jesus buscou em nós satisfação para ele. Ele sempre atuou em prol da nossa satisfação, da satisfação da sua noiva, da sua igreja. Mas por quê? Porque ele tem significado na Trindade, no Pai, no Espírito. Ele está satisfeito ali. Por isso que, em primeiro lugar, nós precisamos encontrar o nosso significado em Jesus, na nossa relação com Deus. Porque quando isso acontece, então nós vamos estar satisfeitos em Deus. E aí nós vamos estar livres para poder satisfazer o outro. E o outro está livre para me satisfazer. E ambos sairão satisfeitos. Juntos. À medida que a nossa satisfação, então, for gerada cada vez mais pelo Evangelho, por quem Jesus Cristo é, pelo que Ele fez por nós, nós vamos nos sentir mais liberados, vamos ter mais liberdade para nos doarmos em favor do nosso cônjuge. Nós veremos o nosso relacionamento não como algo que precisa estar completo, como o romantismo propõe, que visa a nossa própria satisfação, mas como privilégio que temos de investir na vida do outro para ver o seu amadurecimento e a sua satisfação acontecer. Na perspectiva de Deus, a relação é um projeto no qual a gente entra para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa crescer e amadurecer como ser humano. Não é um projeto meramente para que você se satisfaça. O processo do nosso amadurecimento é que produz satisfação na nossa vida. Isso é uma proposta completamente antagônica àquilo que a nossa sociedade romântica quer nos apresentar. Mas vamos para frente. Em terceiro lugar, terceira dica do Manual de Sobrevivência em Meio à Cultura Romântica é que nós sobrevivemos tendo a aliança como fundamento da relação. É muito interessante que Paulo ele vai descrevendo toda essa perspectiva e ele está falando, de novo, quero insistir com você nisso, ele está falando primariamente para uma cultura grega, para uma cultura pagã, para uma cultura que
que não tinha um conhecimento como a cultura judaica do Antigo Testamento, das alianças de Deus, né? Mas ele está se dirigindo a essa cultura para pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. Okay? Se você está essa manhã aqui comigo e você está ouvindo o que eu estou dizendo e o Evangelho ainda não te alcançou, você ainda está estudando quem Jesus é, você está andando e investigando, será que é isso mesmo, tal? Isso talvez, algumas dessas coisas talvez não façam muito sentido para você. E é compreensível não fazer sentido. Porque elas só farão sentido para você depois que o Evangelho tiver efetivamente feito sentido para a sua vida. Então, no meio dessa perspectiva, independentemente deles conhecerem muito ou conhecerem pouco o Antigo Testamento, Paulo simplesmente do nada saca um texto lá do Antigo Testamento, de Gênesis capítulo 2, dizendo que ele estava falando o que ele estava falando porque o fundamento de tudo aquilo era esse. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Por essa razão, então o que ele está dizendo, ele fala, eu estou falando o que eu estou falando aqui por uma razão. E a razão do que eu estou falando está baseada naquilo que Deus planejou para nós na criação. O adágio máximo do romantismo para o relacionamento é que ele seja eterno enquanto dure. Não é isso que o poeta brasileiro disse? Que ele seja eterno, que o amor seja eterno enquanto dure. Esse é o adágio máximo do romantismo. Enquanto tiver sentimento, que a relação se mantenha. Porque é disso que ele está falando. O que é o dure aqui? Enquanto dure o quê? Enquanto dure o sentimento. Mas os sentimentos são triviais. Os sentimentos são oscilantes. Se você está me ouvindo aqui e você ainda não está casado, e você está, de repente, começando a namorar, né? Tendo seus primeiros passos aí, né? De relacionamento, talvez você não entenda do que eu estou dizendo. Mas qualquer casal aqui que está casado há mais de um ano já entendeu do que eu estou falando. Não é todo dia que a gente acorda apaixonado. Não é? Esse negócio de você acordar de manhã e lascar um beijo na boca da esposa é só em novela e em filme. Você escovou o dente? Com o bafão lá da noite toda? Mas nós não percebemos, mas essas coisas começam a construir essa ideia ilusória na cabeça da gente. Qualquer um que está casado aqui há mais de um ano sabe que sentimentos são oscilantes. E isso não significa que você não ame. Isso não significa que não seja pessoa. Qualquer um aqui que é casado há mais de 10 anos, sabe que já teve muitos momentos no seu casamento que se você não quis separar, pelo menos matar o cônjuge você quis. Pelo menos estrangular você quis. Eu acho que a minha esposa nunca pensou em se separar de mim, mas em me estrangular, ela já pensou várias vezes já. Eu vai ver, na hora que chegar em casa. É uma realidade. É um fato. Se você está me ouvindo aqui, você já passou por essas circunstâncias, essas situações, e a sua relação terminou, ela acabou, o casamento se desfez, você sabe muito bem que essa expectativa não pode ser mantida. E eu vou dizer para você que se você entrar numa outra relação com essa mesma mentalidade, ela não vai ser mantida também. Não vai dar conta de ser mantida.
A proposta do Evangelho é que ao entrarmos num relacionamento, numa relação, nós precisamos de um fundamento que sustente o mesmo, apesar dos sentimentos. Essa é a proposta do Evangelho. Apesar dos sentimentos. Você precisa de um alicerce que continue fundamentando a sua relação. Haverão dias em que você não vai sentir amor. Haverão dias que a sua relação vai ser mantida por causa da aliança. Porque você vai dizer assim, não, eu tomei uma decisão. Eu assumi um compromisso. Eu fiz uma escolha. E é isso que eu vou manter. Eu vou continuar investindo nisso. E se o outro também escolher isso, então eu garanto para você que por mais difícil que seja a fase que você esteja passando no seu casamento, você vai passar por ela. E você vai permanecer casado. E quando você passar, o seu casamento vai estar mais fortalecido, o seu amor vai ter crescido, vocês vão ter mais cumplicidade e mais parceria um com o outro. O problema nosso na cultura do romantismo é justamente esse. É que na hora em que a relação poderia ser mais fortalecida, nós rompemos a corda. Porque a sociedade está dizendo para a gente, rompa. Não é esse o caminho, vocês não vão dar conta. Não é isso que você merece. A cultura contemporânea diz, comece um relacionamento, case, se não der certo, separe. Mas o que o Evangelho nos diz, não era para ser assim. É isso que o Evangelho nos diz. Não era para ser assim. Esse não é o propósito original de Deus. Se o Evangelho nos alcançou, nós temos como fundamento, então, agora, o projeto original de Deus sendo restaurado na nossa vida. Gênesis 2. O ser humano deixará pai e mãe, se unirá ao seu cônjuge e se tornarão os dois uma só carne. Aquilo que deveria acontecer naturalmente, hoje acontece de forma sobrenatural. Quando o Evangelho nos alcança, quando a gente entende que esse era o plano original de Deus e ele foi afetado pela nossa rebelião, mas Deus não nos deixou à mercê da nossa rebelião. Ele entrou na história através do filho da mulher, viveu como um ser humano entre nós, viveu para servir, amar, morrer pela igreja, que é a composição da humanidade a partir daquilo que Deus deseja que ela seja. Quando nós aceitamos aquilo que nós não podemos fazer por Deus, tendo sido feitos a Deus por Jesus, Ele viveu a vida que eu e você não damos conta de viver, para poder nos dar o poder dEle, para que a gente possa viver a vida que a gente precisa viver. Isso pode acontecer comigo e com você não por causa do nosso esforço, isso pode acontecer comigo e com você por causa da graça de Deus. Por causa do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Através da morte dEle, através da ressurreição dEle. Deus está consertando todas as coisas e isso inclui consertar os nossos relacionamentos. O nosso casamento. Consertar essa visão distorcida que a mídia conseguiu semear na nossa mente, no nosso coração, que muitos dos nossos amigos insistem conosco que deve ser o caminho que a gente deve seguir, mas não precisa ser. Se o Evangelho nos alcançou, nós temos como fundamento essa realidade que estava presente no coração de Deus. Concluindo então, quando esses fundamentos da sobrevivência à cultura romântica são assimilados por nós, através do Evangelho, nós vamos sobreviver à cultura do romantismo. E quando isso acontece, então,
nós vamos experimentar segurança na nossa relação. Segurança porque nós entramos em um relacionamento com convicção. Segurança porque a gente entra num relacionamento dizendo, não, eu entendo que eu fiz uma escolha. E o cônjuge diz o mesmo, eu entendo que eu fiz uma escolha. Então nós vamos seguir juntos. Porque outras escolhas vão surgir, outras opções vão surgir, mas a nossa escolha já foi feita. Agora está passando uma propaganda na televisão, não sei se vocês já viram isso, uma propaganda de carro, sei lá que marca de carro que é, não prestei atenção nisso, mas a ideia é essa. Começa assim com a bela adormecida, dormindo, aí chega o príncipe, beija, ela acorda, e de repente chega um outro príncipe montado num leão, né, e tal, e aí de repente chega um outro no tapete voador, e aí a proposta é a seguinte, já pensou se todo final tivesse 3 possibilidades para você escolher? Essa é a nossa sociedade. Há mais de uma opção, há mais de uma escolha. Mas o Evangelho diz, se você entra num relacionamento com convicção, com a sua decisão tomada, realmente vão surgir outras opções. Mas elas não vão te afetar porque você vai dizer assim, eu já fiz a minha escolha. Agora, para isso numa relação subsistir, ambos precisam fazer isso, ok? Não adianta um fazer. Ambos precisam fazer. Segurança. Nós também vamos experimentar satisfação, por perceber que já encontramos em Jesus Cristo o que pode nos dar significado. Eu amo minha esposa, mas eu não busco o meu significado nela. O meu significado está em quem eu me tornei para Deus, em Cristo Jesus. Por aquilo que Deus fez por mim em Jesus, por quem Deus diz que eu sou. É nele que eu encontro sentido, é nele que eu encontro significado. Então, agora, eu posso estar satisfeito, mesmo quando a minha esposa não consegue me satisfazer, não consegue suprir todas as minhas expectativas, tudo aquilo que eu imagino como ideal, porque isso eu já encontro em Cristo. Isso você já encontra em Cristo, ou pode encontrar. Terceiro, quando o Evangelho nos alcança, e nós experimentamos então essas realidades para sobrevivermos em meio à cultura do romantismo, nós encontramos liberdade. Liberdade por perceber que podemos trabalhar pela satisfação do outro. Eu já não sou mais escravo dos meus anseios. Eu estou livre. Eu não preciso impor sobre o meu cônjuge uma carga que ele não vai dar conta de carregar. Ele tem que me fazer feliz. Não tem. Não tem. A minha esposa não tem que me fazer feliz. Ela tem que caminhar comigo para que nesse caminho nós encontremos felicidade. Eu estou livre. Livre. Livre para mesmo que diante de determinados momentos na minha jornada, na minha caminhada, eu me veja diante de alguma cilada, de alguma estratégia, de alguma situação aonde o meu sentimento possa ser despertado por outra pessoa. Eu estou livre para dizer, eu não vivo em função dos meus sentimentos. Eu fiz uma escolha. Eu digo não ao que eu estou sentindo. E eu digo sim à escolha que eu fiz. Como eu já falei muitas vezes para vocês, uma das coisas que me fascina no Evangelho, na Bíblia, é que ela trata a vida da gente com muita concretude, com muita realidade. A vida é isso. Enquanto as novelas dizem para a gente que não, a vida é isso. Escolhas.
difíceis que muitas vezes a gente tem que fazer, sacrifícios que nós precisamos escolher. Mas caminhando, porque nós ainda temos mais uma surpresa, né? Quando a gente experimenta o Evangelho em meio à cultura do romantismo, nós experimentamos estruturação moral, relacional, espiritual para a nossa vida. Nós não nos sentimos mais fragmentados. Nós olhamos para a vida e a gente sente que existe uma estrutura maior do que aquilo que a sociedade aponta para os nossos olhos. E nós nos sentimos seguros nisso, convictos disso, inteiros nisso. Por isso eu quero terminar com você agora, orando por você. Orando para que você faça essa escolha, você faça essa opção. Se você já fez, eu quero pedir para você fazer de novo. Porque isso é uma escolha, uma opção que a gente tem que fazer todo dia, toda semana. Não é uma decisão que a gente toma uma vez e pronto. A gente tem que reafirmá-la continuamente. Às vezes até mais que uma vez um dia. Então eu quero orar por você. Eu quero orar por você que ainda não fez essa escolha, não fez essa decisão. Eu quero dizer para você que isso é possível. O que eu estou falando com você aqui é real, não é uma utopia. Utopia é o que você vê em Hollywood, utopia é o que você vê na TV Globo, utopia é aquilo que as revistas propõem para você. Você vai encontrar alguém que essa pessoa vai trazer todo o sentido, significado, satisfação para a sua vida. Isso é utopia. Mas aquilo que o Evangelho nos oferece é realidade. Em Jesus você pode encontrar nisso. E quando você encontra isso nele, então você está livre para investir no seu relacionamento e amadurecer nele. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Teu Espírito, ó Pai, que está em nós, que habita no nosso meio, venha, ó Deus, e faça aqui, agora, em nós, entre nós, em cada casamento, em cada relacionamento, cada família, cada casal, cada um que está casado, aqueles que estão se relacionando e caminhando para um casamento, aqueles que tiveram seus casamentos desfeitos, que o Senhor produza em nós essas realidades do Evangelho, para que possamos sobreviver em meio a uma cultura romântica que nos ilude, que precisamos encontrar em alguém, em algum lugar, a satisfação plena dos nossos sentimentos. É impossível, Senhor. Ajuda-nos a experimentar em Jesus todo o significado para a nossa vida, para que então nós estejamos livres para escolhermos viver, para caminhar com quem está ao nosso lado, tendo como alvo a satisfação dela, para que juntos nós possamos amadurecer na nossa relação e experimentarmos então a felicidade. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém.